Opa, eu sou o Sunset e, manos, eu tô aqui com uma obra nova no canal. Coisa boa, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer é que caso tenha alguma obra que você goste, que você gostaria de ver narrada pela minha pessoa, deixa aí no campo dos comentários. Vou dar uma lidinha e dependendo, eu trago elas pra vocês. Enfim, pega uma pipoca, um refrigerante ou um suco diet, depende. E bora pro vídeo. Bom, e nossa história começa numa cidade portuária chamada Lee. E vemos que uma embarcação chega ao porto. Dela desce alguém dizendo que finalmente havia chegado na cidade. Ele parecia muito empolgado com isso. Então vemos que nessa cidade tem de tudo. Tem mulher coelho, tem gente comendo polvo, tubarão. Então chega um mano perguntando se ele tava realmente tão feliz assim só por ter chegado lá. E descobrimos que o nome dele é Walker. Ah, isso é gravado após ver o que acontece com todo mundo. Então acho que tipo, não vale a pena falar o nome deles. E vemos que a tripulação tá cheia de gente. E todo mundo parece bem alegre pelo fato de ter chegado na cidade. E aparentemente ali se iniciava a aventura deles. Aventura muito curta. E nos é dito que essa é a era dos aventureiros. E que os aventureiros de todo mundo criaram suas próprias aventuras e se tornaram heróis das próprias jornadas. E aparentemente tudo funciona meio que num sistema de portais, coisa que a gente já tá habituado. Então é dito que esses portais começaram a aparecer de uma forma misteriosa pelo mundo todo. E que lá havia vários tipos de monstros aterrorizantes. É dito também que inúmeros aventureiros morreram nos portais. Porém, que os itens desses portais eram inimaginavelmente valiosos. Além de ser muito poderosos, eram raros de se encontrar. E eles atraíram aqueles que se atreviam a sonhar grande. Então vemos que o Walker chega num lugar dizendo que precisam de uma isca, deixando todo mundo um pouco confuso com essa afirmação. Ele fala que eles não podem planejar nada até saberem o que está dentro do portal, porque inúmeros aventureiros morreram por causa de variáveis inesperadas, e que era por isso que eles precisavam de um para agir como isso. Então alguém que tá encostado no batente da porta fala que eles precisam ir atrás de alguém para desviar a atenção enquanto eles fugiam. E dizia que isso era um bom plano e que concordava com a ideia. Nisso vemos que eles já estão no mercado de e o vendedor é muito estranho pra esse tipo de coisa, né? E o vendedor já diz que todos ali poderiam ser usados como iscas. E era apenas para escolher um. E que eles eram dignos do preço que custavam. E ele em específico recomendou 2. Pois eles estavam em bom estado. Pois pegaram eles recentemente. Isso o Walker resolve escolher. E vemos que eles assim partem pra aventura. O portal tá parecendo um morango gigante ali, estranho. Então em frente ao portal, eles vão marcar meio que um território que é como se estivesse avisando pros outros não entrarem. Então aparentemente esse portal foi descoberto por eles e que não havia ninguém lá dentro. Então ele iria marcar o pilar para notificar os outros que eles já estão lá dentro. Ele vira perguntando pro seu grupo de aventureiros se eles estão prontos. E todos empolgados entram no portal. Então aquele cara de cabelo laranja já entra tropeçando, dizendo que atravessar um portal e parar em outro lugar era muito estranho. Realmente, eu imagino a sensação de, sei lá, você tá na porta do seu quarto, passar um portal e tá no mundo de magia. E não, isso não é um sonho. Eu acredito que um dia será realidade. Vemos que o lugar que eles chegaram é tudo muito grande. Tem uns cogumelos imensos aqui. O maluco chega a parecer uma formiga. Ele disse que ele nunca teve num lugar tão misterioso assim antes. E que era totalmente diferente do que ele imaginava. E o Walker, que parece que é o líder, fala que eles não precisam ficar tão nervosos. E pra eles irem em frente. E que os portais geralmente se formam em locais distantes de habitats de monstros. Então ali na área deve estar tudo limpo por enquanto. E também fala que eles não podem usar o mesmo portal pra sair. E que eles têm que encontrar o portal da saída primeiro. Nisso notamos que há algo atrás daquela moça misteriosa. E quando ela nota, o monstro já tá prestes a devorá-la. E que bicho feio, meus amigos, isso aqui é horrível. Será que vai dar tempo dela escapar? Não deu tempo dela escapar. E ela toma uma baita de uma bocanhada, deixando uma das aquisições, é muito estranho falar isso, assustado, pois ele havia dito que não é normal ter monstros quando eles acabam de passar do portal. E vemos que aparentemente não tinha só esse bicho, e sim vários. Então eles já estão totalmente cercados. Então Walker nota que o bagulho ficou azedo e já começa a conjurar a sua flecha de fogo. Olha, eu imaginei tudo, já que ele tinha um cajado. Eu achei que ele ia soltar uma magia, criar um círculo mágico, mas transformar o cajado em um arco e flecha me pegou de surpresa. Então ele dispara contra uma das criaturas. Aí aparentemente a criatura ainda não tinha devorado a moça não, ela sai vivona aqui. Então Walker notou que tem algo de errado e pede pra eles amarrarem as iscas nas árvores, pois eles tinham que sair dali. Então o garoto todo desesperado pede pra eles levarem eles juntos. Só que o cara já tá poucas ideias e manda ele calar a boca e fazer o que ele tava falando. Então vemos o cara de cabelo laranja pedindo desculpas a eles, mas mesmo assim acaba os amarrando. E o cara grita todo desesperado pra que eles não deixem eles para trás, pois eles estavam cercados de monstros, o que não adiantou de nada. Os caras simplesmente saíram correndo. Então a primeira aquisição já estava sendo atacada pelas criaturas e o outro estava prestes a ser golpeado pelas costas. Nisso vemos os aventureiros dizendo que falharam e que limpar o portal já não importava mais, que eles tinham que se apressar para encontrar a saída. E nisso o garoto de cabelo laranja já
já tava surtando. E aquele gorducho manda ele se recompor, pegando ele pelo colarinho, falando pra ele ouvir o que o Walker estava dizendo, falando pra que ele se acalme, pois eles só falharam nessa situação, mas que eles sempre podem se preparar mais pra próxima vez. Então pra ele não desistir e se concentrar no presente, pois todos iam sair dali. Isso vemos que atrás dele já tem um bicho preparadinho pra pisar nele. E foi dito e feito, ele afundou o gordo na terra, estilhaçando tudo. Meu amigo, isso aqui é um baile de vinho tinto. Hello. Então o cara já pega a vida pelo braço e tenta escapar. Então vimos que aquele gordinho... esse daí realmente foi. Esse aqui não tem como não ter ido. Foi pisoteado. E o moleque de cabelo laranja fica todo em choque com a situação. Então o Walker pega o seu cajado de novo e conjura a flecha de fogo, atirando em direção ao bicho. Porém, antes mesmo dele conseguir, a língua de um outro monstro já entrelaça em seu pescoço, o puxando em direção à boca do bicho. E o Walker também foi. Caraca, sobrou só o garoto de cabelo laranja. E vemos que o monstro, após devorar o Walker, vai atrás do garoto de cabelo laranja e já está prestes a abocanhá-lo, isso mordendo a sua perna, fazendo com que o garoto grite de dor. E aí reparamos uma bota em cima dos galhos de árvore. Cara, tinha mais alguém? E notamos que aquele segundo ele sobreviveu, então o cara de cabelo laranja também nota isso. Então o garoto suplica pela ajuda do rapaz, dizendo que era bom que ele tinha sobrevivido, pedindo para que ele fosse rápido, dizendo que todo mundo havia morrido e que agora era apenas os dois, dizendo que sentia muito por antes, que ele não queria ter feito aquilo, dizendo que ele não poderia sair dali sozinho e que era melhor ter mais pessoas. Então pedia por favor que ele o ajudasse. Então quando ele viu que ele já não tava mais se mexendo, ele xinga aquele que sim, é o protagonista. Então ele desce da árvore, dizendo que aparentemente ele chegou um pouco atrasado. Nisso o monstro já tá fazendo a pouquinho do último aventureiro. Porém, antes mesmo dele partir pra próxima, ele vira pro protagonista perguntando se ele acha mesmo que ele vai conseguir sair dali, dizendo que ele era o próximo. Mas antes mesmo de concluir suas palavras, o bichão fecha a boca e dá pra ver só os dedinhos do cara. Caramba, essa obra aqui morreu tanta gente num período tão curto. E vemos que o monstro vai partir em direção ao nosso protagonista. Ele parte de uma disparada. Então o protagonista, muito tranquilo, diz que não, que ele não vai morrer ali, e que o lugar que ele havia morrido não tinha sido ali, abrindo um buraco no meio do bicho. Então a gente praticamente muda de cenário, o que eu acho que é o passado, não sei. E vemos o nosso protagonista em cima de um pico, onde tudo lá embaixo tava totalmente devastado, tudo destruído, pegando fogo, bicho voador pra cacete. Isso aqui deu um ruim. E aparentemente todo mundo sabe que o caldo engrossou, dizendo que os bichos estavam vindo. E é uma quantidade imensa de bichos voadores, dragões, gárgulas, warders, tudo. E no meio de tudo isso vemos o Rei Dragão. O bicho tem 3 cabeças. Isso aí, super dotado. E o nome dele é Gortail. Isso vemos uma garota de cabelos brancos dizendo que parece que o ninho do centauro caiu e que não há mais nada que eles possam depender agora, pois os cavaleiros Signas, a resistência, os caçadores Cross, todos os aventureiros e os 6 heróis que as pessoas viam como um raio de esperança estão todos mortos. E que ele era o último sobrando. O último aventureiro. O nome da obra aí, ó. E que ele era o último sobrando. É o Palme. Então ele chama todos aqueles que ainda estavam ali em cima do pico, dizendo que aquela era a última aventura. Isso já corta pro protagonista todo ferrado. E aparentemente todo aquele grupo que ele tava junto morreu. Então vemos o que parece a cabeça do Rei Dragão decepada na frente do protagonista. E ele se perguntava se esse era o final dele. Então ele olha pra cima e vê o dragão voando sobre os céus. E disse que a cabeça que ele cortou estava regenerando. E que foi tudo em vão. Então o bicho já parte pra atacar o protagonista, que fecha os olhos. E que aquele era o fim da sua aventura e o fim do mundo. E se ele soca o chão com raiva, se perguntando se era assim que tudo ia acabar, pois Philip, Jaden e Alexis também foram mortos, e que todos se sacrificaram, dizendo que ele não poderia aceitar aquilo, dizendo que não poderia ser assim que tudo ia terminar, focando seu último pingo de força e preparando uma flecha mágica para atacar o bicho. Só que o seu corpo colapsa, ele não tem mais força para nada, assim cuspindo um monte de suco de beterraba, enquanto o dragão prepara uma chama roxa para disparar em direção ao protagonista. Então ele simplesmente aceita, e no leito de morte ele se pergunta por que tudo tinha que acabar assim, e que se pelo menos ele fosse mais forte, se ele tivesse apenas mais uma chance. E antes mesmo dele concluir, vemos que ele toma um banho de água fria, de baldinho, e notamos que o protagonista agora estava dentro de uma cela. Então ele chama o protagonista de merda, perguntando a ele se ele acha que fingir que tá doente iria funcionar, e falando que o tem que saber qual que é o seu lugar. Então o prota fica muito confuso, se perguntando onde estava o Rei Dragão e se ele estava vivo. Então ele nota onde ele tá, se perguntando se era realmente aquele lugar, se aquele era o mercado de Então ele fica incrédulo, dizendo que o mercado de
foi abolido há muito tempo, mas que esse lugar e esse vendedor o trazia uma certa nostalgia. Então ele nota que, sim, ele voltou pro passado. Isso ele toma um buquetão na cara. O cara acabou de acordar pra vida e toma um porradão, né? A vida não é fácil mesmo não. E esse é o ponto de partida da nossa história. Então ele se pergunta se ele estava sonhando. Só que ele acredita que não, pois tudo que ele viveu foi muito real, dizendo que ele não conseguia acreditar. Porém não existia outra opção, não existia outra explicação. E voltamos pra onde o vendedor estava oferecendo aqueles dois como iscas. E o protagonista aceita que ele não tem que pensar em uma explicação, e que aquela era a sua segunda chance. Então voltamos ao presente, onde ele já tinha sabugado aquele monstro. Então ele pega o cajado do Walker, que acho que achado não é roubado, né? Afinal, o Walker não vai poder cobrar ele de volta. E ele diz que é um cajado interessante, pois ele possuía a skill de flecha de fogo, falando que isso não é tão ruim, e que isso era perfeito para o nível de habilidade atual dele. Mas diz que isso não é o bastante, pois o aventureiro deve ter mais que uma simples arma. E ele nota uma perna no chão. Então ele tira o sapato dessa perna, que cara estranho, mas aparentemente tudo tem um motivo, pois ele se lembra que algumas pessoas escondem coisas valiosas nos seus sapatos. E ele achou um anel, mas acho que eu não colocaria um anel que saiu do sapato de alguém no meu dedo. Deve estar com um chulé absurdo, porém o anel é bonitão. E ele diz que esse é um anel telecinético. Então assustado ele olha pra trás e vê que ele tá de novo cercado pelos monstros, se perguntando se eles farejaram o sangue. Então todos partem pra atacar o protagonista, que começa a desferir uma sequência de ataque, abrindo buraco nos bichos. Então um tenta usar a sua língua imensa pra atacar o protagonista, que defende usando sua lança. Só que essa língua aí é muito poderosa. Caraca, destruiu a lança do protagonista, deixando ele totalmente em choque. E no meio do seu espanto, o monstro vai atrás dele pra atacá-lo. Só que o protagonista conjura uma flecha de fogo, disparando no meio do bicho. O bicho se tornou o próprio Ace. Então ele diz que também vai testar um anel. Então ele usa um anel de telecinese pra controlar a flecha de fogo, fazendo um baita de um pentakill, atravessando vários e vários monstros de uma vez só. Porém nota que ele não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então ele tenta conjurar a flecha de fogo de novo. Só que ele nota que parece que não tá funcionando, se perguntando se estava quebrada. Só que ele nota que não, e que provavelmente ela estava em cooldown. Isso vemos o monstro tentando atacá-lo. Ele diz que não tem escolha. Então ele usa o cajado e sabuga o monstro na cajadada, e finaliza pisando na cabeça do bicho. Então o cajado ativa de novo a flecha de fogo. E assim ele usa o seu ataque combinado mais uma vez, fazendo uma sequência de abates. Então depois de ver esse cemitério de monstros, a gente escuta alguém chamando por ele. E vemos que é aquela moça que tinha sofrido o primeiro ataque, que eu achei que tinha morrido, mas aparentemente ela não morreu não. E ela se pergunta como um escravo qualquer possuía maestria com a lança e magia, perguntando quem era ele. Então o protagonista diz que ela teve sorte, mas escolhendo melhor as palavras, ele diz que ela teve azar. Então ela pergunta por que ele estava com esse cajado, e vendo seu pulso, pergunta pra ele como ele despertou sendo apenas um Então notando que tem à sua volta, que tá todo mundo bagaçado, pergunta se ele planejou tudo aquilo. Então o protagonista não a responde, e pergunta se ela já tinha acabado de falar, pedindo desculpas, falando que ela entendeu errado, dizendo que nada seria diferente, e que mesmo que ele tivesse planejado tudo isso, ele teria matado todos eles de qualquer jeito no final. E ela pergunta que tipo de loucura que ele tá dizendo, e ele diz que ele simplesmente abomina pessoas que usam como isca, se preparando pra, você sabe, desviver a garota. Então vamos à cidade de Leaf, e nisso um rapaz chama a atenção do outro, pedindo pra ele olhar que o isca havia voltado por conta própria. Então o protagonista diz que tem que aproveitar a sua segunda chance, e que ele tem que se apressar pra evitar que o destino se repita, chegando na frente do edifício, dizendo que ele precisa se libertar. Opa, Pierre aqui, pra avisar que o áudio ele vai ficar um pouquinho diferente do início, porque ele teve que gravar de madrugada, e vocês sabem, né? CLT é o maior inimigo do homem. E caso você queira apoiar o canal, dá uma olhadinha aí na descrição. Segue com o vídeo. Então aquilo aparentemente é uma sede, onde tem duas pessoas conversando sobre o fato de um ter retornado vivo. E ele fala que aparentemente ele retornou sem um único arranhão. Então outro pergunta o que tem de errado nisso, dizendo que não é incomum alguém que serve somente para ter a isca voltar são e salvo. Então ele explica que todos os aventureiros que ele acompanhou morreram dentro da dungeon. Então o cara do tapa-olho também começa a estranhar, já que ele foi o único que voltou vivo, sendo que isso era definitivamente estranho. Mas ele fala também que as pessoas que são reduzidas a por causa do seu débito vão acabar virando isca novamente, mesmo que eles voltem vivos. Então aparentemente, mesmo que um isca acabe voltando, ele ainda continua sendo uma isca. Ele diz também que tirando isso ele não fugiu, e que isso significa que ele sabe que ele não pode escapar do alcance dele de uma forma tão fácil, pois o único meio de escapar é através da morte. E ele diz que esse é o jeito que a União Mercante Garfor lida com os se pergunta o porquê dele tá ouvindo um relatório de algo tão trivial. Só que o rapaz diz que tem outro evento que ele quer relatar tirando isso, dizendo que aquele desbloqueou o primeiro círculo, deixando o cara totalmente espantado. Então ele fala pra si mesmo que o
reportar muitos sentimentos negativos contra a União Mercante. E o cara, querendo adicionar mais informações, diz que ele perguntou por uma mudança no contrato. E o cara pergunta sobre o que seria essa mudança. Então o cara diz que parece que ele quer ser registrado como um aventureiro. Então o cara fica incrédulo, perguntando se o sem direito se atreveu a solicitar algo assim. E ele ia dizer que ele não conhece o seu próprio lugar. Porém, o rapaz disse que o Sr. Hakan ordenou que ele cuidasse pessoalmente desse assunto. Então o cara, quando escuta o nome do Sr. Hakan, já que sobe em cima da mesa, já fica inteirado. Porque aparentemente esse cara é um executivo da União Mercante Gaffer. E ele estava mostrando interesse por um de tão baixa classe. E mais tarde na sala a gente vê o cara intrigado com a situação de uma isca se tornar um aventureiro. É o famoso do lixo ao luxo. E eu não sei vocês, mas eu gosto dessas obras que o protagonista começa lá de baixo e do nada ele decola. Eu acho muito da hora. Então é contado um pouco sobre o passado do prota. Pois que sob a Imperatriz Signa, o status de não deveria existir. Porém, isso é somente uma conversa superficial, já que humanos sempre foram escravos da moeda. E que se eles falharem em pagar o que pegarem emprestado, eles compensam isso com trabalho duro. E que essa noção foi criada pelo mundo das garantias, os chamados E no dia que a única família do protagonista faleceu por motivo de uma doença, ele se tornou um e ele fala também sobre o musgo negro, a erva que ele comprou no crédito. Aí tá o erro do ser humano, né? Comprar as coisas no crédito. E fala que a União Mercante subiu o preço do musgo em múltiplas vezes seu valor real, acabando por ser 1000 conto. É louco. É tipo café. Um dia tá 5, outro dia tá 35. É, porque ser viciado em café não tá fácil hoje em dia, não. Então meio que o juiz chama o nosso protagonista, o Palme, dizendo que ele falhou em pagar a quantia de $1000 na data correta. E que ele estava condenado a performar trabalho equivalente a esse valor na União Mercante. E ele fala que assim, ele foi explorado por 6 anos inteiros na União. E voltando pro presente, ele diz que agora é a hora da sua vingança. Então ele se apresenta como é o Paulo, já reconhecendo que aquele era Abyss, e que ele era o braço esquerdo do Hakan, um dos executivos da União, dizendo que ele pegou um peixe grande. Então, prosseguindo com a negociação, ele pergunta se ele realmente quer modificar o contrato, e que ele já havia recebido um relatório sobre ele. Então ele iria direto ao ponto, falando que ia mudar o contrato dele para um de aventureiro Rank F. Então o protagonista fica surpreso com esse fato, já que ele aceitou a demanda de uma forma muito fácil. E ele diz que agradece. E ele nota que o Abyss está sendo cauteloso com isso. Então, achando que Rank F era muito baixo, ele fala que ele queria ser Rank E, dizendo pra ele mesmo que não tem intenção nenhuma de jogar o jogo dele. Então o cara fica confuso com o fato dele querer se tornar um Rank E, já que a associação de aventureiros nem sequer tinha dado um rank a ele ainda. Então ele fala que ele já explorou quase 100 desses portais durante esses 3 anos como um isca. Então o cara diz que isso só faz ele experiente como uma isca, que ele nunca havia pegado um monstro. Só que o protagonista pergunta que desde quando caçar um monstro é uma virtude para um aventureiro. Deixa eu confuso. E ele diz que a razão pela qual o primeiro aventureiro foi capaz de fazer o nome para si mesmo foi a sobrevivência, e que a virtude de um aventureiro era retornar vivo. E que ele estava certo sobre sobreviver como isca por 3 anos, e que não era um feito ordinário. Porém ele diz que isso tudo só aconteceu porque ele entrou em dungeon de rank baixo, e perguntando a ele se ele realmente acha que a habilidade de sobrevivência patética dele iria funcionar no portal de rank alto, dizendo que o protagonista achava que eles tinham cara de idiotas, que eles aprovariam esse contrato arriscado para alguém que poderia morrer sem nem mesmo pagar o que eles devem, chamando o protagonista de lunático, dizendo pra si mesmo que o protagonista vai morrer sem conseguir nem sequer dar 3 passos. Só que ele se pergunta também o que é esse sentimento de repulsa que ele tá sentindo. Então o rapaz diz que tem um portal que somente 5 pessoas podem entrar, e diz que sim, os ossos dos últimos 12 grupos estão lá enterrados. Então aparentemente isso do marcar um portal quer dizer que entrou lá. Então dependendo da quantidade de marcas, foi o tanto de grupos que foram pra lá e infelizmente não conseguiram finalizar a dungeon. E a gente sabe por quê. Então ele pede pro nosso protagonista provar se ele é tão valioso quanto ele diz ser. E caso ele seja capaz, ele fará conforme ele deseja. E olha a cara de ódio do protagonista. E olha a cara desse Abyss também. O cara tá como? O cara parece que tá endiabrado. Então já mandamos pro ambiente da floresta. Aparentemente ele está indo em direção a essa dungeon aí. E se encontra com outros 4 aventureiros. E eles o perguntam se ele é um novato que estava indo com ele. E diz que é um prazer em conhecê-lo. E que o nome dele era Chev. Dizendo que ele era um tanque. E que ele ouviu do Sr. Abyss que ele era isca. Porém ele fala que não se importa com essas coisas e pediu pra ele não se preocupar, e que o mesmo valia pros companheiros dele. Então o protagonista diz que esperam que eles possam trabalhar junto um bom tempo. Então ele fala que ouviu sobre o protagonista poder ser capaz de usar magia de fogo. Ele diz que consegue, o que ele pode usar já está decidido. Então o cara interrompe perguntando se o elemento mágico que ele pode usar já está decidido, e diz que ouviu dizer que magos não podem usar magia elemental diferente da qual eles nasceram. Então aparentemente qualquer item não relacionado aos seus elementos é inútil. Porém o cara interrompe, dizendo que já chega de conversinha
linha. E diz que ele já deve ter ouvido, mas que essa missão, o objetivo não é caçar um monstro, pois o objetivo deles é retornar em segurança com os itens dos 12 grupos que foram aniquilados antes dele. E que então é só eles retornarem com os itens para a União. E fala que eles estão oferecendo 3.000 dólares por cada item. Então, nossa senhora, são 12 grupos de 5 pessoas. Isso dá 60 cabeças. O tanto de item que deve ter é brincadeira. Dá pra ganhar um dinheiro. Então o cara de cabelo branco pergunta se eles não estão sendo descarados, falando que eles não iriam ganhar nada caso não conseguissem trazer eles de volta. E que itens para aventureiros do primeiro ciclo, eles valem 7.000 dólares. E que isso nem mesmo é a metade do preço. Poxa, achei 3.000 muito. Então o outro maluco fala pra ele parar de reclamar. Então o outro manda eles ficarem quietos, que agora era hora de entrar no portal e fazer um pouco de dinheiro. Então eles adentram no portal. E o cara fala que até está claro, só que parece um pouco deprimente. Então tem que falar pra todos prestarem atenção ali, pois existe uma chance bem grande de ter uma batalha prolongada dessa floresta densa. Então eles vão armar um acampamento primeiro. Nisso alguém pergunta se ele acha que é uma boa ideia ser perto daquela árvore. Ele fala que com todos aqueles galhos, se esconder e se mover para outras árvores seria bem fácil. Então o cara diz que não é nada mal e que eles vão acatar com essa ideia. Então o maluco já entrosando com o protagonista fala que ele pode descansar, pois montar acampamento é a especialidade dele e daquele outro idiota, apontando pro cara atrás dele. E nisso os caras já fizeram uma plataforma de madeira no meio da árvore. Isso foi extremamente rápido. E ele fala que agora que a base está feita, eles vão se dividir em 2 grupos e procurar pelos arredores. Ele fala que Tom, Max e Roa estão no mesmo grupo, e que eles seriam o grupo 1, e ele e o protagonista seriam o grupo 2, falando que um grupo vai pro leste e o outro vai pro oeste. Fala também que se alguma coisa acontecer é pra mandar um sinal e correr direto para a base. E pergunta se eles entenderam, e eles respondem que sim. Então aparentemente um tempo se passa. Ele pergunta como que eles ainda não acharam nem sequer um monstro e muito menos ainda um item, e fala que eles vão ter que se mover para mais longe amanhã. Mas tirando isso, ele pergunta como o protagonista está achando da sua primeira missão como aventureiro. E o protagonista fala que se sente nervoso, e o cara que aparentemente já é mais experiente diz que isso é muito normal, e fala que ele tem sido aventureiro por muito tempo, só que ainda assim, a cada passo que ele dá dentro de um portal, ele fica nervoso sobre isso, e que sempre foi um gatinho medroso. Vixe, esse cara aí, ele quer coisas com o protagonista, hein? O cara tá se auto chamando de gatinho e medroso, mas ele fala que ele coloca isso de lado, pois ele consegue criar coragem porque tem pessoas ao lado dele, e que elogiar eles poderia soar um pouco estranho, mas eles são realmente boas pessoas. E fala que se sentiu bem triste quando ouviu sobre a história do protagonista, pelo fato dele ser um que ele somente pode imaginar o quão duro deve ter sido. Então, chamando o nome do nosso protagonista, ele pergunta se tá tudo bem pra ele se ele fizesse parte do grupo dele. Só que antes dele concluir, ele nota que o protagonista está distraído com alguma outra coisa. Então o chefe fala que ele não estava sendo sério sobre isso e que não era pra ele se preocupar. Já mais tarde, eles aparentemente retornaram ao acampamento. Então eles estão conversando sobre o fato deles não terem achado nenhum item ainda, perguntando se ele acha que eles vão achar os itens de uma forma tão fácil. Então o chefe fala pra eles pararem de falar sobre trabalho enquanto comem. Afinal, a hora de comer é uma hora sagrada. Então a noite realmente cai e vemos o chefe chegando com uma tocha onde aparentemente o protagonista tá dormindo. E ele pergunta se o Palm estava dormindo. E como ele não obtém uma resposta, o cara rela no ombro do chefe e pergunta o que ele estava fazendo, dizendo com um sorriso sádico que esse cara está perdido em seus sonhos, dizendo que assim seria impossível dele respondê-lo. Então ele fala que ele é muito cauteloso e se pergunta se ele já havia esquecido o que eles misturaram na comida dele, e que foi uma erva sonífera que pode até mesmo fazer um cogumelo mãe pesando 100 quilos cair no sono. A ervinha é forte, essa erva aí derruba mesmo. Ele fala que ele comeu muito daquilo e que ele já seria sortudo se já não estiver morto. E ele meio que já comemora, pois o cajado de flecha de fogo valeria praticamente uns 10.000 reais, já se preparando pra perfurar o protagonista enquanto dorme. Isso aí é covardia. Os caras tá em 4 e vem fazer uma lutinha justa, os caras querem envenenar a comida do protagonista e matar ele enquanto ele morre. Isso aí é uma falta de caráter. Assim que ele enfinca, ele percebe que não perfurou nenhuma pele ou carne, mas sim um tronco amarrado com algumas almofadas, dizendo que ele não estava por ali. Então todo mundo fica incrédulo, dizendo que isso era impossível, e fala pra eles encontrarem ele de qualquer maneira, dizendo que ele não deve ter ido muito longe. Isso a gente vê uma explosãozinha acontecendo, e caramba, essa explosão causou praticamente um incêndio naquela árvore, e vemos que o nosso prota está em cima de algum outro galho, vendo tudo isso de longe. Então alguém pergunta pro chefe o que aconteceu, porque todo aquele fogo de repente. Ele fala pra eles se apressarem, que eles têm que pegar todas as comidas e os itens, perguntando se aquilo era coisa do Palm. Então alguém nota alguma coisa e chama o chefe, que tá meio irritadinho, e pergunta o que foi. E nisso ele vê um olho de um monstro, parece gosmento, negócio feio, encarando até a alma dele, enquanto se pergunta se o protagonista usou eles como isca, o feitiço virando a favor do feiticeiro. Não tem aquele ditado
ligado que é um dia do caçador e um dia da presa? Ó a isca aí transformando os outros em isca. Então o bichão devora todo aquele acampamento numa bocada só. O bicho é feio, mano. Parece, sei lá, um bigato com 3 olhos. Um negócio feio. Então o protagonista fala que isso foi ridículo. Que eles deveriam ter sido um pouco menos gentis se realmente quisessem o enganar. Complementando que em um portal que 12 grupos de aventureiros veteranos falharam, por que eles aceitariam um novato, ainda mais um que era uma isca? E diz que era óbvio que eles estavam tramando alguma coisa. Enfim, aquele ali era o boss daquela área. Aquele monstro persegue aqueles aventureiros duas caras. Então o cagão tá correndo do bicho, falando que aquele é o tipo de monstro que coloca eles em uma situação de desvantagem. Então o coadjuvante vilão pergunta se o chefe sabe o que é aquela coisa. Então o chefe diz que se o seu palpite está certo, aquele é o slime de ouro, que não é algo que se vê normalmente, que era um boss raro que só sai de portais vermelhos, falando que o corpo daquela coisa é ácido. Então é o pior inimigo possível para aventureiros melee como eles. Para você que não sabe o que é melee, é ataque de curta distância. E antes mesmo dele conseguir concluir, o monstro faz questão de explicar o porquê que é o mais perigoso. Ele dispara algo em direção a ele, que desvia no último momento. Então o cara pergunta o que é aquela coisa. Então o cara diz que ele ataca de longa distância também, usando uma flecha ácida, e que isso é uma skill que permite ele atirar ácido do corpo. Então o cara em choque diz que isso é trapaça. Já o chefe manda ele se recompor, pois ele estava vindo. Então o cara pergunta pro chefe como que eles vão lidar com essa coisa, se perguntando se realmente é algo que eles possam fazer. Então ele fala que primeiramente eles vão sair dali, pois a flecha ácida deve ter um cooldown de mais ou menos 1 minuto, falando pra eles se recuperarem e encontrar uma oportunidade, falando também que eles têm que mirar no núcleo que está na cabeça daquela coisa. Então o cara já vira um pouco animado, perguntando se a habilidade dele estava em cooldown, e decide virar pra atacar, dizendo algo como que eles ainda têm tempo, falando pra deixarem com ele. Só que o cara tenta impedir, falando que eles têm que atacar junto, mas não dá tempo, porque o cara é simplesmente muito fã do Satoru Gojo e resolveu fazer um cosplay. Ficou meio ruim, meio bom, entendeu? Meia. E o cara é dividido no meio. Então o chefe já se caga por inteiro, dizendo que a habilidade deveria ter pelo menos mais uns 10 segundos de cooldown. Nisso o slime dourado já começa a atacar mais daquelas flechas ácidas, que mostra que aparentemente esse cooldown aí era só coisa da cabeça do chefe. Então o protagonista diz que parece que acabou, falando que o chefe não estava totalmente errado sobre a suposição do cooldown. Porém, um slime de ouro fica mais forte de acordo com os itens que ele come, e que o cooldown da habilidade diminuiu à medida que ele se fortaleceu, transformando o tempo de cooldown da flecha ácida praticamente instantânea. E diz que agora sabe o porquê os grupos que vieram antes falharam, que aquilo havia ultrapassado a sua própria classe, pois ele cresceu tanto que está no nível de um portal amarelo, que está 2 níveis acima de um portal vermelho. E isso a gente vê o rastro que esse monstro causa na terra. E ele fala que o monstro já não é um bicho que qualquer aventureiro do primeiro ciclo possa lidar, e que tem certeza que não há mais nenhum item nessa dungeon, falando que parece que a missão fracassou. Nisso vemos o monstro no meio da floresta, e ele aparenta notar alguma coisa. Então a gente viu o bicho recebendo um ataque que parece de chama simplesmente imenso, fazendo quase que um buraco no bicho. Então a gente vê que quem lançou esse ataque não poderia ser nada mais, nada menos que o nosso protagonista, se perguntando se por acaso ele desenvolveu uma resistência mágica, pois ele tem certeza que mirou diretamente no núcleo, dizendo que isso não era nada mal, dizendo que se é assim, mais 4 outros tiros virão, mas se corrige logo em seguida, dizendo que no mínimo ele tem que acertar pelo menos 5 tiros, mas não é como se isso importasse, e já parte para atacar aquele monstro, que começa a tirar várias flechas ácidas em direção ao protagonista, porém ele desvia e já sai correndo em direção ao bicho, e esse bicho lançou flecha pra cacete. Então o protagonista pega uma corda e uma lâmina e, usando seu anel de telecinese, faz meio que um gancho mágico que ataca onde ele quiser, bem roubado. E ele fala que ele tem que atingir exatamente o mesmo ponto sem margem nenhuma pra erros, e diz que um mago comum sequer pensaria em fazer uma coisa dessa, mas diz que ele não é só um mago comum, falando que um dos títulos que ele possuía na sua antiga vida era de o melhor telecinético. Cara, é o Professor Xavier. O Professor Xavier tem telecinese? Não sei. Então ele já puxa mais uma flecha de fogo, acertando um HS mais uma vez no bicho, dizendo que agora faltavam 4 tiros. Então ele esquiva dali, esquiva daqui, escala, usa mais uma vez seu anel de telecinese e prepara mais uma outra flecha de fogo, acertando outro capa no bicho. Então ele usa sua corda para escapar, enquanto ele desvia dos bichos, prepara mais outra flecha de fogo, e assim ele dispara mais uma e mais outra. Porém, ele acaba desviando de uma flecha, falando que apesar do tamanho dele, ele também é bem rápido, mas diz que isso é inútil, usando o hack de transformar a flecha dele numa flecha teleguiada, acertando mais uma vez na cabeça do bicho. E falar em acertar na cabeça e teleguiada me lembrou de um jogo aí, duvido vocês adivinharem, deixem nos comentários. Então vemos que o núcleo da besta ficou exposto, então o protagonista parte em um pulo para finalizar esse bicho feio. Então vemos que antes de acertar, o monstro tenta
reagir, criando uma mão gigantesca que facilmente seria capaz de esmirilhar o protagonista. Porém, antes da mão esmirilhar o nosso prota, ele usa sua adaga com telecinese para se locomover e escapar daquele ataque. E meus amigos, ele já esquiva e se prepara deslizando e invocando mais uma flecha de fogo. E assim dispara. O monstro desesperado tenta colocar o braço na frente, só que não adianta, né? O protagonista baixou todos os hacks de assistência de mira e teleguia a flecha para o núcleo do bicho, esmirilhando totalmente, deixando tudo fragmentado, fazendo com que assim o bicho simplesmente explodisse. Porém, como é dito, o bicho é ácido, corroente, então ele tem que escapar dessa acidez toda, usando mais uma vez a sua adaga com telecinese para subir em cima de um galho. E vemos um rio dourado destruindo tudo que tá pelo caminho, corroendo tudo. Então a poeira baixa, deu uma diminuída no tanto de líquido corrosivo e assim ele decide descer da árvore. Então ele nota que no chão existe uma pedra vermelha brilhando e ele usa sua telecinese para trazê-la até sua mão. O protagonista preguiçoso, era só andar um pouquinho que ele conseguia chegar lá, mas aí ele tem o hack da telecinese, né? E nisso aparentemente ele explode essa pérola, não dá pra ter certeza. Então vemos que ele volta até a sede da União. O Abyss nota que aparentemente ele não estava somente se exibindo, mas pergunta se ele voltou sozinho de novo. E antes de ele perguntar sobre o fato dele ter ido lá para recuperar itens, o protagonista já corta, dizendo que aqueles que ele colocou no grupo eram caçadores amadores e que tramaram roubar os seus itens. E que quando ele partiu para evitar que isso acontecesse, eles acabaram encontrando o boss. E parece que todos assim morreram. E o Caolho pergunta se foi pro monstro. Então o protagonista diz que era um slime de ouro, deixando o cara confuso, perguntando se era aquela coisa que estava devorando todos os itens do portal. Então o prota diz que sim, que tudo derreteu. E já fica bravo, pois ele notou que todos os itens que foram alogados da União foram completamente corroídos, viraram um papá de slime de ouro, dizendo que isso é uma perda que não pode ser ignorada. E outro problema é que esse cara havia voltado novamente vivo. Então nos é explicado que existem algumas regras comuns para os portais. E a primeira é que o número de entrada de pessoas era limitado, e que apenas a quantidade de pessoas marcadas no pilar de entrada pode entrar. E depois disso, o portal será desativado até que todos do lado de dentro sejam aniquilados. Segundo, que havia limitações de entradas baseadas no nível de dificuldade e no nível do círculo, e que os níveis de dificuldade são indicados pelas cores, que variam de vermelho a roxo, e que aqueles com círculos acima do nível de dificuldade do portal não podem entrar. E que terceiro, só pode utilizar o portal uma vez, e que esse é o maior obstáculo ao se lidar com portais. Se alguém que entrar, sobreviver e sair, o portal que ele utilizou é destruído e não pode ser usado de novo. Então, se os aventureiros que entrarem no portal não morrerem, não haverá outras chances de utilizar o portal novamente. Falando que nesse caso, o portal já era causa perdida, e que honestamente seria difícil para magos de primeiro ciclo lidarem com slime de ouro. Mas não era um simples mago de primeiro ciclo, é o protagonista. Então ele diz que entendeu que apenas ele havia saído com vida, que como ele havia explicado, todos os itens derreteram. Então ele entendeu por que ele não conseguiu devolvê-los. Também não tem como fazer milagre, o bagulho derreteu, não tinha como ele tirar do bolso. Mas independente desse motivo, o fato era que ele havia falhado. Então o protagonista corta ele, falando que ele era muito impaciente, pois ele não havia terminado ainda de explicar. Então o cara fica confuso. Então, tirando as suas mangas, ele fala que ele comeu um slime de ouro. Então vemos 2 ciclos no pulso do protagonista, deixando o Abyss totalmente abismado. Essa que eu pensei muito pra fazer. Então ele fica perplexo, já que agora ele possuía 2 ciclos, perguntando se ele absorveu a pedra de mana do slime de ouro. Então o protagonista diz acreditar que isso é o suficiente pra provar o que ele tava falando, e que agora, como prometido, que ele o dê o rank E. Então o cara fala rank D, deixando o protagonista confuso. E o cara todo empolgado, se aproximando mais do protagonista, fala que ele vai dá-lo o rank D, mas diz que não, que caso ele trabalhasse com ele iria tratá-lo como um aventureiro de rank C. Nisso vemos que o protagonista assinou o contrato, dizendo também que normalmente dar rank C a alguém que não está nem no 3º ciclo seria considerado um tratamento preferencial, e que os ranks de aventureiros são fortemente influenciados pelo círculo. Então para aventureiros veteranos temos rank A e B, aventureiros júniors temos rank C e D, e aventureiro novato rank E e F. Então o cara diz que o protagonista não era normal, e que não dá pra subir de ciclo apenas ao absorver uma pedra de mana. Então ele lembra do que o protagonista falou sobre o instinto de sobrevivência. Ele fala que o protagonista com certeza tem isso. Não, melhor, que ele tinha um talento esmagador, dando um sorriso de quem achou uma mina de ouro, dizendo que alguém que mal acabou de se tornar um mago de primeiro ciclo retornou rapidamente e ainda assim um mago de segundo ciclo, e que ele nunca havia visto uma velocidade de evolução tão grande antes. Todo contente, falando que precisava dele. Pareceu o maior
maior sorriso que eu já vi em todos os mangás que eu já li. Então o protagonista fala que o tratamento melhorou mais rápido do que ele imaginava. E parece que aquele mano é muito impaciente. Mas o protagonista fala que não falta muito tempo para o primeiro portal de raid. Nisso vemos que o número de pessoas para esse portal de raid é de 100 pessoas. São muitos aventureiros. Então é dito que o primeiro grande evento ao qual a União Mercantil de Leaf e as guildas estavam assistindo vai acontecer agora. E que obviamente a União Mercantil Garfor também deve estar bastante interessada. Sendo que não há mal nenhum nisso, pois ele também estava com muita pressa. E que enquanto ele estiver nisso, é uma boa ideia adiantar os seus planos. E fala pra Bis que ele precisa de um favor. Então a Bis, que já tá bem mais mansinho, fala que é só ele dizer o que quer. Eu ia pedir o empréstimo sem juros, sem ter que pagar, sem nada. E foi realmente o que o protagonista fez. Eu não tinha lido antes. E ele pede pra que, por favor, o Abyss lhe empreste dinheiro. O cara na maior cara de pau pedindo dinheiro pro cara. Então o cara disse que esse desgraçado estava indo longe demais. Então nos é contado um pouco mais da história. Que alguns diziam que os portais começaram na Era dos Aventureiros. Porém, isso era uma armadilha feita pelo Mago Negro. E que muitos aventureiros morreram nos portais. Isso acabou matando muito do potencial futuro do mundo. E então, o último dia veio depois disso, onde todos os monstros esperaram sua hora, passando correndo pelos portais. E foi aí que eles perderam, exatamente 3 anos a partir daquela data. E que o destino do mundo iria se encerrar. Nisso vimos a Bis olhando pela janela pelo Prota. E ele fala que aquilo não era o suficiente, mas ainda assim era o bastante para começar. E que o portal do ser encontrado dessa vez é de nível vermelho. E somente pessoas com 2 ciclos podem entrar. E que normalmente a União Mercantil de Garfor somente seleciona aqueles aventureiros com mais círculos. Que a razão por eles investirem em um segundo círculo como ele é porque a União Mercantil está alvejando aquele portal. E que enquanto ele obteve algum dinheiro, gastar tudo em itens seria uma burrice. E que os itens que se encaixam no nível dele são muito caros. Então vemos ele parado na frente de um estabelecimento. E assim que ele entra, ouvimos alguém desejando que ele seja bem-vindo. E que está feliz por ele ter escolhido um mercado de Leaf, dizendo que ele deve ser um aventureiro, e pedindo por favor para que ele possa guiá-lo. Então ele pergunta que tipo de companheiro que o aventureiro estava procurando, se era um isca ou um guerreiro para lutar junto com ele. Então o protagonista diz que tem alguém que ele está procurando, pedindo para que ele lidere o caminho. Eles aparentemente descem até o campo de punição, e ele fala que eles usam esse lugar para punir aqueles que agem, simplificando aquela pessoa que ele está procurando. Então ele diz que chegaram, e vemos alguém acorrentado. Nisso ele pergunta se o nosso prota tem certeza que quer aquele cara. E antes de explicar, o protagonista diz que está ciente, e que era ele que ele estava procurando. Então o protagonista fala que a morte de um determinado indivíduo acelerou a destruição do mundo da sua vida anterior. E essa é a heroína do Machado Aran, e que foi o assassinato daquela garota, dizendo que o autor do crime foi nada mais, nada menos que o único aprendiz que ela já teve, o matador de heróis, Dibo, e que esse foi um incidente que marcou o início do fim. Então ele pergunta pro Prota se ele veio por ele, e que acha que ele não o conhece, o mandando embora. Então o cara já pede desculpa pelo Dibo, falando que o estado mental dele era um pouco conturbado. Então é dito que o comportamento dele pode ser um pouco diferente antes do retorno, e que agora ele é apenas tratando aventureiros desse jeito mais rude. Isso o cara fala que tem outros cachorros loucos como ele. Só que o protagonista já dá um sorrisinho, dizendo que não é somente a personalidade, mas sim as habilidades também. E que ao lado dele, ele foi um dos poucos que ganhou atenção depois do último dia. E que às vezes eles eram comparados, falando que eles são da mesma região, que despertaram ao mesmo tempo e que eram bem habilidosos. O cara com o protagonista deu uma sova em um bichão que nem os par de aventureiros conseguiu. E esse cara tá no mesmo nível. Então, aparentemente esse Dibo aí é embaçado. Então o protagonista pergunta quanto ele custa. E o Dibo diz que parece que ali eles têm um mestre de uma família riquinha, perguntando se ele pode pagar o quanto ele pedir. E pede por $1 milhão, perguntando se aquilo estava tudo bem pra ele, o chamando de jovem mestre. E o fato dele precisar desesperadamente de tanto dinheiro assim é que esse cara tinha uma irmã mais nova que possui uma doença rara, a doença do sangue negro. Então ele manda o protagonista ir embora se ele não tiver o dinheiro. E antes mesmo de continuar insultando o protagonista, ele saca um malote no bolso com $1 milhão. Eu tô chamando de doll e reais, mas é messo. E aparentemente essa moeda aí não é muito valorizada. Então o cara pergunta se aquele era dinheiro de verdade, deixando até mesmo o cara que tava acompanhando ele surpreso. Porém, antes do cara começar a saltitar de alegria, ele fala que ele deveria ouvir primeiro o que ele tem a falar. Que os termos do contrato que era 1 ano e benefícios divididos em 7/3. E que ele tem a prioridade das escolhas dos itens que droparem no portal. Deixando o cara muito confuso, perguntando se ele tava fazendo um contrato de membro de grupo ao invés de um contrato de
Então o protagonista entrega o contrato pedindo pra que Jibo dê uma olhada. E o cara pega desesperadamente, dizendo que não tem caminho de volta. Então ele morde seu próprio dedo e meio que deixa a sua assinatura no papel, deixando o prota totalmente assustado, pois ele aceitou sem hesitar nem sequer por um segundo. E se pergunta se é porque a vida da irmã dele está se acabando. Então, dando um sorrisinho, ele diz que desde que o contrato já esteja firmado, eles vão direto para o portal. Então Jibo fala pra deixar isso com ele. Então o protagonista diz que ele vai ter que provar o seu valor. E o Jibo fala que ele vai trabalhar mais duro do que qualquer um que ele já tenha visto antes. É louco, uma propostinha de 1 milhão aí, acho que eu trabalhava que nem louco também. Alguém quiser me dar 1 milhão, eu trabalho bem. Então já vemos que eles estão no meio de uma floresta. E o Jibo tá com um machadão vermelho, dizendo que ele estava grato por ter recebido aquela arma nova, mas que ele normalmente usava uma espada longa, dizendo que eles deveriam voltar e trocar. Mas o protagonista diz que de agora em diante ele vai estar usando um machado enquanto trabalha com ele, e que se ele não gostar disso, eles podem simplesmente romper o contrato. Então o cara meio que disfarça, perguntando se aquele era o portal que ele planejava testá-lo, e que era um nível vermelho, que já possuía uma marca, e que o limite de entrada era de 8 pessoas. Então Jibo pergunta onde está o resto do grupo, e já que ele era um chefe de bolsos fundos, ele tem certeza que deve ter muitos membros bons, perguntando se ele tem um curandeiro. Falando que luta é luta, mas ter um curandeiro era importante. Então o protagonista dá uma encarada nele, uma cara muito tranquila, deixando o Jibo totalmente preocupado, perguntando por que ele estava olhando assim pra ele. Então ele fica meio assustado. O protagonista fala que eles não têm necessidade nenhuma de se preocupar com outros membros, pois eles já tinham bastante. Então o Jibo fica um pouco mais tranquilo, dizendo que ele estava se assustando por nenhuma razão. Então o protagonista aponta pro único membro além dele do grupo. Então vemos que Jibo ficou muito confuso, perguntando se o protagonista estava louco, sendo que isso não poderia ser verdade. Mas o protagonista, poucas ideias, fala pra ele parar de desperdiçar tempo, dando uma bicuda nas costas dele, dizendo pra eles irem logo. Então ele já cai de cara no portal, que aparentemente leva eles direto pra um deserto. Então Jibo chama ele de louco por querer fazer um portal de 8 pessoas em somente 2, e que existe um limite pra loucura. Só que se questiona se isso era uma brincadeira pra ele, falando que ainda mais ele iria usar uma arma que ele não estava acostumado. Só que ele começa a ficar mais pianinho depois de ver a encarada que o prota deu nele. Isso vemos uma grande movimentação ao lado deles, e que aqueles eram stumps, e são praticamente uns tocos de árvores com patinhas e 3 olhos. Que negócio medonho. E Jibo fala que ele estragou tudo por causa da gritaria dele, e que eles são conhecidos pelo seu tronco duro e que espadas e lanças têm dificuldade de atravessar, e que eles estavam num número muito grande. Só que o prota pede pra ele sair da frente, e já Jibo, tentando proteger o seu novo mestre, pede pra ele esperar. Mas já que o prota é poucas ideias, ele já invoca a flecha de fogo, o que, né, é muito efetivo contra a árvore, diga não ao desmatamento, abrindo vários buracos no meio dos troncos, usando a sua telecinese, o hackzinho roubado. Então após sabugar um monte de tronco, ele fala que isso é desapontador, pois ele não imaginava que ele agiria dessa maneira logo após eles entrarem no portal. E o protagonista fala pra ele não cometer erros assim novamente. Depois de ter limpado o campo de batalha usando apenas uma flecha de fogo e poder de telecinese, esse cara mandasse eu lamber o chão, eu lambia. Então Jibo pergunta quem que é aquele monstro. Então vemos que a noite cai, e aparentemente alguém passa a informação que os mercantes morderam a isca, e que eles ainda estavam ganhando tempo para o plano, mas que já capturaram as pessoas que iriam mandar. Vemos alguém tomando um vinho tinto, perguntando se eles têm a permissão para prosseguir. Então um cara de cabelos longos e olhos vermelhos diz que sim, e vemos que a pessoa que tava falando então some nas sombras. E já o cara que deu a permissão, ele possui cabelos brancos e uma roupa bem jeitosa, dizendo também que tudo será feito de acordo com as vontades daquela pessoa, pedindo liberdade para Maple World. Então voltamos pro campo de batalha, onde Jibo ficou de recolher as pedras de mana, e diz que foi um total de 27. Então o protagonista diz pra eles continuarem. Então vemos que o Jibo tá pensando que ele achava que ele era só um maluco qualquer, mas que ele não estava de brincadeira, e que o poder dele é telecinese, e nunca viu alguém usando uma flecha de fogo daquela forma. E já que ele estava acompanhando uma pessoa tão forte como ele deveria ser capaz de conseguir muito dinheiro, e que era incrível, já que a distribuição é de 7/3, e que ele deve ser capaz de economizar com as despesas médicas e com a comida por enquanto. Isso o protagonista diz que encontrou. E vemos que é outro grupo de stumps. Então o Jibo fala que tem cerca de 9 deles, e o protagonista diz que isso é o número perfeito, deixando o Jibo confuso, perguntando por que 9 seria o número perfeito. Então o protagonista dá uma encarada de novo no Jibo. Então vemos uma pedra caindo e um stump nota. Porém, nesse momento o Jibo já pula em cima do tronco, e ele simplesmente divide ele ao meio usando apenas uma machadada. Jibo tá fazendo cosplay de lenhador, mas ele fala que é uma merda, já que ele vai ter que lutar contra aqueles desgraçados sozinho, falando que nunca tinha usado esse tipo de arma antes. Então isso era meio irritante, e que mesmo se ele tivesse
10 vidas não seria o suficiente para derrotar todos esses monstros, chamando o chefe de maluco desgraçado. Então o protagonista diz que ouviu do Jibo que ele só usou espadas na vida dele, o que era óbvio, vendo como ele se mexia, mas diz que ele logo irá perceber que é o machado a arma que fará ele se tornar mais forte, e que não há dúvidas que ele é talentoso, já que ele é o único aprendiz escolhido pela heroína do machado, Aran. Então vemos os monstros partindo em direção ao Jibo. Jibo tá passando uma machadada em todos eles, então ele nota como o machado tem um alcance muito maior, e assim como o poder de ataque também era grande, e que era bem mais confortável do que uma espada, passando esses troncos para a próxima impressora, dizendo também que depois que ele se acalmou um pouco, ele começou a sentir o machado mais leve, e pergunta se ele começar a manejar o machado de uma forma mais livre, o que ele será capaz de fazer, dividindo o bicho em vários pedaços, fazendo meio que um baile, matando tronco por tronco. E o protagonista nota que ele pegou o jeito bem rápido, falando que ele nem sequer havia despertado um ciclo ainda, porém já era muito forte. Dora, derrotando monstros, nota que tá tendo um tremor na terra, se perguntando se justo naquele momento haveria um terremoto. Nisso vemos sair de uma pedra um galho gigante, pronto pra acertar ele, porém ele esquiva. Mais ou menos, aparentemente ele sofreu um pouco desse ataque, só que ele pergunta o que era isso, e é dito que é um stump, muda um pouco na pronúncia, quase nada, e que era meio que uma árvore gigante. Então ela já parte pra atacar novamente o Jibo, só que o protagonista intervém, tirando o Jibo da zona de ataque e jogando ele pro lado, enquanto ele conjura uma flecha de fogo. E o protagonista diz que o seu tamanho não tem nada a ver com a sua ameaça, e que o fato dela ser gigante, isso tornava mais fácil ainda de acertá-la. Porém, o bicho parece bloquear sem fazer muito esforço, e o protagonista diz que a reação dele é mais rápida do que ele esperava. Então ele decide ativar mais uma flecha, só que dessa vez usando a sua telecinese. Então ele atira e faz com que a flecha dê voltas em torno da árvore, e preparando para desferir um ataque na nuca, se é que faz sentido um pedaço de árvore ter nuca, dizendo que só precisava de um tiro. Porém, mais uma vez, o Stump se defendeu, deixando um Proto um pouquinho preocupado, já que ele havia bloqueado aquilo também, perguntando se a magia também não funcionava. Então o protagonista pergunta por que ele ainda estava parado ali, e dizendo para que caso ele não queira morrer, para que ele corra. Então o protagonista nota que não é que os ataques não funcionaram, pois se simplesmente eles não fossem funcionar, não teria o porquê ele tentar bloqueá-los. Só que ele fala que o problema tá nos galhos. Realmente, tem muitos galhos ali. Enquanto isso, o bicho ataca o chão, jogando o Aran pra longe, que já fica totalmente numa posição desfavorável. E a árvore nota isso, se prepara para atacar ele usando os seus galhos. Só que o protagonista é mais rápido, usando o seu anel de telecinese e puxando uma pedra para fazer como se fosse a prancha do surfista prateado, usando como forma de locomoção, salvando meio que a vida do Jibo. Então ele agradece, dizendo que achou que ia morrer. Então o protagonista diz que é sem problema e manda ele cuidar dos zumbis. Nisso o Jibo nota os bichos só agora e perguntando desde quando eles estão lá. Já o protagonista se vira para enfrentar aquele monstro gigante, deixando o Aran sozinho cuidar daqueles pequenos troncos de árvore. Então o protagonista tenta invocar a flecha de fogo mais uma vez. Então o Aran pensa que esse não é um tipo de monstro que possa ser derrotado sem algum tipo de plano, e que eles precisavam fugir. E quando ele vê o ataque sendo bloqueado, ele diz que era como ele havia dito. Porém, nem ele e nem o monstro esperavam o que estava por vir. Aparentemente uma outra flecha que foi lançada secretamente acertou o bicho. O prato então fala que os galhos se movem muito mais rápido do que ele esperava, e que é impossível ele usar a telecinese e atacar ao mesmo tempo. Porém, como ele estava no segundo círculo, ele conseguia conjurar magia 2 vezes em seguida, usando assim uma flecha atrás da outra, já que a primeira seria destruída pelos galhos, a segunda teria essa brecha de tempo para atacar a criatura, falando que não importa o quão rápido o monstro seja, ele não vai ser capaz de bloquear 2 ataques consecutivos. Surpreso, pois o Stump fica indefeso contra ataques como ele, fazendo com que o Jibo note que o protagonista é muito mais monstro do que ele pensava. Então os Stumps começam a ir em direção ao protagonista, e o Jibo tenta avisá-lo, se culpando por ter deixado tantos passarem e ir em direção ao protagonista. Só que o protagonista usa sua flecha de fogo e sua telecinese para destruir todos os monstrinhos que estavam ali em volta. Então ele vira pro Jibo perguntando se ele não é capaz nem sequer de lidar com esses pequeninos. E nisso vemos o monstrão partindo para atacar o protagonista, da covardia, enquanto ele tava conversando, colocando o papo em dia. Porém o protagonista consegue desviar facilmente. Então enquanto o protagonista desvia de alguns ataques, vemos um galho indo em direção à cabeça dele. Porém o Jibo o puxa para trás e decapita aquele galho. Então o Jibo diz que acabou de salvar ele, então que era melhor ele retirar o que ele tinha dito. Então o protagonista dá um sorriso, sendo que finalmente
realmente ele parecia estar se tornando útil, falando que eles iriam destruir aquele Stomp maldito. Então ambos os dois partem para atacar. O protagonista usando a sua flecha de telecinese e o Aran usando o seu machadão. Então enquanto o Proto ataca com suas flechas, o Aran parte para depenar os galhos da árvore. Então o protagonista diz que vai pela direita, enquanto o Dibbo lidava com o lado esquerdo. E assim os dois atacam simultaneamente, regaçando com a árvore, fazendo um picadinho de galho de madeira. Porém o Dibbo recebe um ataque nas costas, que faz ele jorrar muito suco de beterraba. E nisso ele já estava prestes a ser abocanhado pelo bicho, quando vemos o protagonista usar mais uma vez a tática do surfista prateado, salvando o Dibbo mais uma vez. Só que o bicho que não é bobo nem nada, que já viu essa técnica uma vez, usa um dos seus galhos para atacar naquela pedra, fazendo o protagonista notar que isso tá ficando problemático demais. Então ele começa a levitar um monte dessas pedras, e assim o Dibbo aterrissa em uma. Porém o monstro não dá nem sequer um descanso pro coitado, e continua atacando, fazendo com que ele ache que não dá pra fugir, mas mesmo assim continua fazendo parkour nas pedras que o protagonista levitou. E enquanto isso o protagonista continua enchendo o bicho de ataque de flecha de fogo. E assim que o monstro se distrai, Dibbo aparece na sua lateral, dizendo que ia acabar com isso, preparando pra dar uma machadada no bicho, e acerta bem no olho. Nossa, deve ter doído pra caramba. Isso deixando o seu machado envincado no olho do bicho. Porém ele fala que não acabou ainda, e parte em uma investida para o outro olho do bicho. Assim o protagonista usa sua telecinese para puxar o machado que ali estava fincado e devolver para a mão do Dibbo, que prepara mais um ataque, falando pro bicho se preparar, pois estava na hora da sobremesa. E essa daí eu não conheço não, a sobremesa de machado no meu olho, atacando então o outro olho da besta. E mesmo com os dois olhos atingidos, assim que o Dibbo cai em terra firme, o bicho se prepara para abocanhá-lo. Só que o Proto aparece usando a sua flecha de fogo mais uma vez, mandando direto pro estômago daquela árvore. Isso aí deve ter dado uma dor de barriga, fazendo com que a flecha acerte perfeitamente o núcleo da besta, deixando ele todo esmirilhado, fazendo a árvore pegar fogo, deixou a coitada on fire. Então o protagonista chega do lado do Dibbo, dizendo que ele fez um bom trabalho, e o Dibbo diz que ele também fez bem. E vemos um paredão de chamas. Nesse momento vemos uma cidade, e uma garota está sobre a mesa se alimentando, dizendo que deveria comer logo e ir para a cama, agradecendo pela comida. E vemos alguém batendo na porta, e esse é Dibbo. E pasmem, tá todo debuiado o menino, e essa é a irmã dele, muito feliz por ele estar de volta. Então dá um abraço nele, dizendo que ele era bem-vindo. Então ainda à noite, em um outro lugar totalmente diferente, numa casa no meio da floresta, vemos o protagonista parado em frente ao que parece uma cama, e conseguimos avistar um quadro em cima da estante, e aparentemente aquela era a casa do protagonista, e aquele que estava na cama era o seu pai, que faleceu por conta de uma doença. Porém o protagonista, muito sério, encara aquele corpo e começa a emanar a sua flecha de fogo no seu cajado, e no instante seguinte vemos o protagonista saindo da casa totalmente em chamas, esperando pelo próximo vídeo aqui no canal. Rapaziada, essa obra aqui tá maravilhosa, e eu tentei trazer um pouco mais de capítulos dessa vez, e espero que vocês gostem disso. E bom, eu pretendo trazer mais dessa obra, afinal ela tem me cativado bastante, então espero que vocês também gostem. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!